A polícia militar prendeu um apoiador do ex-presidente Lula em flagrante após ele matar a facadas um amigo que era admirador do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as autoridades, os dois homens moravam juntos há 5 anos e a discussão teve início por causa de política. O suspeito, Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, confessou o assassinato de José Roberto Gomes Mendes, de 52, alegando legítima defesa. A vítima foi encontrada morta pelos agentes, vestindo uma camisa com o rosto de Bolsonaro e com 8 golpes de faca no rosto, costas e pescoço. As autoridades descartam por hora a versão de legítima defesa em razão dos motivos e da quantidade de facadas. Nesta terça-feira, o ministro Dias Toffoli foi empossado no cargo de integrante substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assumirá uma das vagas destinadas a membros do Supremo Tribunal Federal na Corte Eleitoral, que foi aberta com a posse da ministra Carmen Lúcia como titular da casa. Durante a solenidade, o presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a satisfação por ter, pela segunda vez na Justiça Eleitoral, a presença de um colega e magistrado que já integrou a corte. Toffoli já atuou, inclusive, como presidente do TSE nas eleições gerais de 2014. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas afirmou que está refletindo sobre os últimos acontecimentos e que deve lançar nesta quarta-feira uma nota para falar sobre a possível instalação de uma CPI para investigar institutos devido a discrepâncias entre levantamentos eleitorais e o resultado das urnas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem descartado a ideia, mas fala a favor de uma mudança legislativa para responsabilizar os institutos. Lira defende a votação no Congresso de um projeto de regulamentação das pesquisas eleitorais. De acordo com ele, as votações e expressões da população brasileira deixam claro que as empresas de pesquisa não devem ser usadas para conduzir o eleitorado. Se em 2002, quando concorria ao posto de presidente da República e foi eleito pela primeira vez, Lula conquistou a preferência dos eleitores em 24 das 27 unidades da federação no primeiro turno, 20 anos depois a situação é bem diferente. O petista viu esse número cair quase pela metade, vencendo em 14 estados na primeira rodada de votação neste ano. Das 6 eleições presidenciais realizadas entre 2002 e 2022, o PT registrou neste ano a segunda menor quantidade de estados conquistados no primeiro turno. Em 2018, quando ocorreu o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, a sigla venceu em apenas 9 unidades da federação. Já em 2014, quando a disputa presidencial foi ao segundo turno com o embate entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, o PT venceu em 15 unidades da federação. O partido também havia conquistado mais que a maioria das unidades federativas em 2010, quando venceu em 18 estados, e em 2006, quando levou em 16. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cumpriu com a ameaça feita nesta terça-feira e anunciou sua demissão do governo de São Paulo, onde atuava como secretário de Projetos e Ações Estratégicas. A decisão veio após o governador Rodrigo Garcia declarar apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva. Maia ingressou na secretaria ainda quando João Dória ocupava a cadeira de governador de São Paulo. Crítico de Bolsonaro, Maia é aliado de Lula e promete puxar uma fila de outros secretários que não apoiam Bolsonaro.